de oração em que expusemos o texto de Tiago, começamos a expor o texto de Tiago, e esse texto é muito rico, é simples de entendimento, mas muito difícil em praticá-lo, porque tem princípios muito práticos aqui para a vida da gente, e eu queria relembrar alguns pontos importantes que de alguma forma, de alguma maneira foram falados aqui na igreja durante esta semana. Então eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 26. Tiago é um daqueles livros que, quando a Bíblia ela estava sendo formada para se transformar em palavra de Deus, Tiago foi um livro questionado por eles. Por quê? Porque entenderam que em algum momento Tiago estava contradizendo Paulo, exatamente em cima do texto que o Kiko na sexta-feira pregou aqui, né? Que Kiko pregou no capítulo de número 2, a partir do versículo 14, falando de que a fé sem obras é morta. E aí Paulo vai dizer lá atrás que não é a obra que vai te salvar, mas sim a fé. Então eles entenderam que aquilo ali estava contradizendo e gerou uma polêmica, e até quase Tiago correu o risco de não estar aqui como livro sagrado, mas graças a Deus que ficou, porque traz princípios assim maravilhosos para a gente. Lutero, um grande reformador, você já conhece, já ouvimos falar dele aqui, já falamos alguns pensamentos de Lutero aqui. Mesmo Tiago estando aqui no cânon das Escrituras Sagradas, Martinho Lutero não aceitava Tiago como palavra de Deus. Em um dos seus sermões, ele vai chamar Tiago do livro da palha. Ele coloca isso bem nítido num dos seus sermões. Tiago é palha. Até porque ele achava que Tiago não era para estar como palavra de Deus. Mas Lutero não é o Espírito Santo, Lutero não é Deus, Lutero não é Jesus, e Lutero não fez parte daquilo que era a reunião do concílio para conseguir colocar esses livros como sagrado, e graças a Deus. E espero que um dia encontre ele no céu e não venha cobrar isso que eu estou falando dele, né? Se um dia eu encontrá-lo lá, e se ele tiver, porque eu vou, não sei se ele está lá, né? Enfim, Tiago capítulo de número 1, versículo 26, diz assim o texto da Bíblia: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Só até aqui. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Usando esses dois versículos para falar sobre testemunho, sobre a prática da fé, sobre aquilo que nós temos como missão no mundo, Tiago vai levantar um assunto que polemizou a sua época e que traz também uma polêmica para o nosso tempo. O que é viver religiosamente? O que é a religião em si? Qual a prática da verdadeira espiritualidade? Porque quando Tiago vai falar de religião aqui, ele não está falando de sistemas de valores, ele não está falando de sistemas organizacionais, ele não está falando de um conjunto de ensinamentos que transformam algo em religião, como nós entendemos hoje. Quando Tiago fala de religião aqui, ele está falando da prática da fé, ele está falando da prática da espiritualidade, como eu vivencio a fé que eu acredito, como eu vivencio algo que eu digo que eu creio. Então Tiago, quando fala de religião, não está fazendo divisão entre cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, não está falando disso. Aqui é a prática da espiritualidade. E quando nós pensamos nisso, nós vivemos em um dos países mais religiosos do mundo. Um dos países que mais se fala de religião. E isso é nítido porque a religião em si, não só no Brasil, como no mundo, tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas.
ao pensamento religioso, o discurso religioso, tanto pode acontecer algo de bom na vida da gente, trazer um efeito positivo na vida da gente, como pode arruinar a vida de muitas pessoas, como pode acabar com a vida das pessoas, se eu não entender para que ela serve na nossa vida, não como objeto de manipulação, mas como objeto de bênção. Então nós que vivemos dentro desse sistema religioso, nós entendemos o quanto isso influencia a nossa vida, decisões que nós tomamos em função de uma crença. Eu creio e eu tomo uma decisão. Decisões importantes na minha vida são tomadas porque eu acredito em algo e eu entendo que essa divindade, que esse sagrado, que esse ser me impulsiona e direciona a minha vida para que eu tome uma decisão. Enfim, a religião influencia a nossa vida. A religião faz parte, não há como acabar com a religião. Não tem como hoje decretar algo e dizer que a religião acabou. Não tem como, isso faz parte de cultura, isso faz parte de civilização. Não tem como mexer mais com isso, está entranhado dentro de nós. Mas o que Tiago está levantando aqui é que muitas pessoas estavam vivendo na sua época uma religião vazia. Uma religião apenas de discurso, uma religião que não pegava aquilo que acreditava e colocava na prática da sua vida. Era uma fé simbólica, era uma fé apenas discursada, era uma fé que não enraizava na minha vida e não provocava mudanças. Porque a prática da verdadeira religião é aquela que, quando é pensada, analisada, aceita, ela provoca uma mudança muito grande dentro de nós. A religiosidade em si, a qual nós interpretamos hoje, é um tipo de religiosidade que eu só tenho apenas uma fé, que eu tenho uma denominação, que eu frequento uma igreja, mas isso não muda absolutamente nada nos meus princípios, na minha vida. Eu continuo sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas essa religião não me impulsiona a praticar. Até porque dentro desse texto, você vai ver que Tiago vai falar a respeito de ouvir e praticar. E Tiago está falando para os cristãos da dispersão, ou seja, os cristãos que fugiram lá de Jerusalém para poder viver em outros lugares. Tiago está falando para essa gente, estava incentivando eles a praticarem a verdadeira espiritualidade. Não apenas ser religioso de nome, não apenas ser religioso de frequentar uma sinagoga, de frequentar um templo, mas ser um religioso a ponto de viver a sua fé intensamente, que não apenas provoque mudança em si, mas mudança nas pessoas que estão ao seu redor. E Tiago está falando sobre isso. Então muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, mas não estava tendo mudança nenhuma na sua vida. E nunca é demais lembrar que quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós percebemos que existem pessoas que dizem que têm uma religião. Tem muitas pessoas, irmãos, que frequentam a religião exatamente com medo de ir para o inferno. Isso é fato. Por que você está na religião? Porque pelo menos, sei lá. Mas tem pessoas que não vivem a prática da sua religiosidade. Chega um momento em que a sua fé não impulsiona nada, não mexe com nada. Nós continuamos vendo a mesma pessoa do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira e nada muda. E aí nós queremos impactar o mundo, e aí nós queremos evangelizar o mundo, e aí nós queremos ganhar o mundo para Cristo, sendo que a minha fé não fez nada na minha vida, não mudou em absolutamente nada em mim. E Tiago está falando isso. Tiago é duro em suas palavras exatamente porque, o que Tiago está dizendo? Se você diz que tem uma religião, mas não vive em função disso, a sua religião é vazia. Não serve para nada, deixe isso. Se você está numa religião em que essa religiosidade não mudou nada em você, não provocou nada em você, deixe, abra mão. Porque ele está dizendo que se alguém de vocês afirma ser religioso, afirma ser, eu sou religioso, eu sou espiritual, eu sou cristão, eu pertenço a uma igreja. Se eu afirmo isso, mas não vivo em função disso, eu estou perdendo tempo.
Isso não muda absolutamente nada. Mas precisamos praticar a verdadeira espiritualidade e não só religião. Porque Jesus não é religião. Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Tanto é que Jesus não fundou religião nenhuma. Depois que Jesus morre, é que o povo se reúne e diz assim: nós agora vamos ser cristãos. Aí fundaram um cristianismo. Mas não era projeto de Jesus fazer isso. Mas está aí, a gente está aqui, né? Vamos seguir. Mas entenda que Jesus não é religião. Se Jesus, para você, para mim, para cada um de nós, for apenas uma religião, isso não vai mudar em nada a nossa vida. Mas quando eu entendo que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, isso provoca em mim mudanças, porque eu vou viver em função disso. Mas a grande questão, e fica muito claro aqui o que Tiago quer falar, o que é praticar a verdadeira religião? Às vezes nós ficamos nessa sensação e nessa discussão, qual é a religião verdadeira? Qual é a religião que Deus aceita? E muitas vezes esquecemos de viver aquilo que acreditamos. Mas o que é praticar a verdadeira espiritualidade? O que é ser espiritual? O que é ser religioso, de acordo com Tiago? E Tiago, muito claro, vai pontuar algumas coisas. A primeira delas, eu quero citar o versículo 26, que vai dizer assim: se algum de vocês, olha o que Tiago vai dizer, afirma, tem convicção de ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Está muito claro aqui o que Tiago quer dizer. Tiago está dizendo assim, sabe o que é praticar a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião? É quando nós usamos a nossa língua para abençoar as pessoas e não para amaldiçoá-las. Quando nós sabemos usar a nossa língua para abençoar o indivíduo e não para prejudicar ele. É muito claro que Tiago, não tem nem como parafrasear esse texto. O que Tiago está dizendo é, você é religioso, ok, mas você fala mais do que deveria, sua religião é vã. Tiago deveria estar vivendo situações terríveis, né? Até porque quando chega no capítulo 13, ele gasta o capítulo inteiro falando sobre o que a língua pode fazer na vida das pessoas. O que Tiago fala de língua aqui, Paulo vai falar de domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade que eu tenho de poder controlar meus impulsos. Eu quero fazer, eu quero falar, mas se eu falar, se eu fizer, vai prejudicar. Então eu me controlo. E Tiago vai falar sobre língua, exatamente para dizer assim, olha, se tem uma das coisas que mais prejudica, que é pior do que qualquer outra coisa, é quando eu falo coisas contra outra, e essa pessoa que está recebendo isso que eu estou falando, está sentindo magoada, isso pesa no seu coração. A minha língua, ela deve servir para abençoar você, e não para prejudicar você. Se eu uso a minha língua como manipulação, se eu uso a minha língua para poder prejudicar alguém, se eu uso o poder que eu tenho do discurso, para poder influenciar negativamente a vida das pessoas, a minha religião é vazia. Paulo está dizendo, Tiago está dizendo, nós precisamos aprender a ter domínio próprio, controlar os meus impulsos, porque senão nós vamos falar muitas coisas sem pensar, e o estrago que isso causa. Quantas pessoas não saíram feridas em nome de Deus, em prol de uma religiosidade que nós muitas vezes não soubemos falar para elas? Quantas vezes os nossos impulsos nos impulsionam tanto a ponto de nós não ficarmos controlados naquilo que nós vamos falar, e a gente fala, e aquele famoso, eu falei sem pensar, foi impulso, e a gente não reflete sobre o poder que isso tem. Falávamos hoje pela manhã exatamente alguma coisa sobre isso, de que muitas vezes um tapa é muito melhor do que uma palavra. Porque um tapa, você depois vai cicatrizar, você segue, mas existem palavras que ficam para sempre. Não há como trazer palavras de volta, não há como, nem com pedidos de desculpa, de perdão, porque o que foi falado já está enraizado, e mexeu, e machucou, e feriu.
E muitas vezes afastamos as pessoas de perto de nós, exatamente porque não controlamos isso, mas declaramos, usamos os nossos lábios para dizer que somos religiosos, que somos servos do Senhor, que isso impulsiona a minha vida. Mas aí essa religião não controla aquilo que eu falo, o jeito como eu falo, a forma como eu falo. A minha religião é vazia, não faz sentido algum. E Tiago está exatamente falando sobre essas questões. O que você vai falar para a vida das pessoas? Se for bênção, fale. Se você vê que é algo que vai prejudicar, ferir, peça sabedoria a Deus para saber como você tem que falar. Porque existem momentos que nós precisamos respirar fundo, contar até 10, 100, 1000. Porque tem gente que é enjoado. Tem gente que você quer falar mesmo. Tem gente que tira a gente do sério. Tem gente que às vezes faz com que a gente perca o controle, mas a gente precisa respirar. Porque não há como trazer palavras de volta. Uma vez falada, ela fica para sempre na vida das pessoas. Vocês que têm criança em casa, você sabe o quanto palavras podem prejudicar. Eu trabalho com alunos e eu vejo o quanto palavras influenciam a vida das pessoas. Pessoas que foram, imagina você com 17 anos, 16 anos, com um trauma de que seus pais diziam para você que você não foi planejado. Você já ouviu gente assim? Você veio por vir, eu não queria, eu queria ter parado em Frederico, mas veio você, eu vou ter que criar você. Às vezes a gente fala as coisas para os pequeninos e a gente acha que aquilo não está ouvindo, que ele não está entendendo aquilo, mas ele cresce com aquilo e muitas vezes esses meninos, essas meninas se tornam rebeldes e a gente às vezes nem sabe. Eu não sei por que está assim, eu não sei por que age dessa forma, exatamente porque um dia disseram para ela, eu não queria ter você, e diz mesmo. Eu não queria ter você, e isso machucou a pessoa pelo resto da vida. Aí quando a criança cresce, casa, reconstrói a sua vida, aí os pais dizem assim, mas fulano não vem nem me visitar. Você passou a vida inteira dizendo que ele não foi planejado, que ele foi um acidente. E hoje você está querendo que ele tenha carinho com você. Hoje você está querendo que ele tenha um afeto com você. A gente vê isso nitidamente. E Tiago está dizendo exatamente isso. A língua, a palavra tem um poder muito grande. Provérbios vai dizer que a morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Com ela eu posso matar, mas com ela eu também posso trazer vida. Com ela eu posso abençoar, mas eu também posso amaldiçoar. Com ela eu posso transmitir a graça de Deus, com ela eu posso trazer condenação. Então Tiago vai estar falando sobre a prática dessa religiosidade, pessoas que de alguma forma, de alguma maneira, não conseguem dialogar com outras, pessoas que só querem ter a razão, ganha no impulso, ganha no grito, ganha na força, mas não ouve. Você já conversou com uma pessoa que só fala? Só fala. Você vai tentar falar, a pessoa fala de novo. Aí você vai tentar, a pessoa corta você. Tem pessoas que sabem de tudo. Tem aquelas pessoas que qualquer assunto que você lançar, ela sabe. Fica falando coisa com coisa, mas fala alguma coisa. Pessoas impulsionadas. Essas pessoas têm uma tendência muito grande de errar muito, de falhar muito, porque não se controla. Meu amado e meu irmão, eu queria lançar um desafio para você esta semana. Ouça mais e fale menos. Quando as pessoas estiverem falando com você, exercite a prática de ouvir. Ouvir a pessoa não é ficar pensando na resposta que você vai dar. Porque às vezes a pessoa vem falar com a gente já está pensando na resposta, a gente não ouve. Então que nesta semana você pratique algo na sua vida. Quando você vê que vai falar, respire fundo e ouça. Você que é casado, quando chegar em casa, diga assim, meu amor, como foi seu dia? E escute. Escute do início ao fim. Escute.
Você vai exercitar isso. Porque quando nós falamos muito, nós temos a tendência de errar mais. Mas precisamos ter serenidade, porque isso faz parte da espiritualidade. Se você for comigo no capítulo 3, vai aí comigo no capítulo 3 de Tiago, para você entender o que eu estou falando aqui. Tiago capítulo 3 vai dizer assim, olha o que Tiago vai dizer: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, meu irmão, não queira ensinar não, tá? É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos o quê? Perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande fortaleza. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. O que ele está dizendo? Controle a sua língua. Controle a sua língua. Você pode repetir comigo? Controle a sua língua. Isso faz parte da minha espiritualidade, da sua espiritualidade. Se você vê que é algo que não vai trazer benefício, fique calado. Tem aquele negócio? Se você não tem o que dizer, não fale. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Porque você pode prejudicar a vida de muitas pessoas por causa daquilo que você fala. Então Tiago é muito categórico quando diz: quer ser religioso? Deixe sua língua dentro da boca. Quer ser religioso? Deixe a sua língua dentro da boca. Porque aí você vai evitar muitos desastres na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar aqui, que está no versículo 27, ele diz assim: sabe o que é religião verdadeira? Ele vai dizer aqui no versículo 27, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. O que ele está dizendo? Praticamos a verdadeira espiritualidade quando servimos sem visar algo em troca. Por que ele citou aqui para cuidar dos órfãos e das viúvas? As crianças, quando perdiam seus pais, elas eram abandonadas. Ninguém queria se responsabilizar por elas. Órfãos, entregava a sua própria sorte. A viúva, quando ela perdia, a mulher quando ela perdia o seu marido, ela ficava abandonada. Ela perdia a sua fonte de sustentação. E aí Tiago está dizendo: vocês que gostam de ajudar os outros, ajude essas pessoas que não vão poder retribuir aquilo que você fez por elas. Então está citando dois grupos de pessoas que ninguém dava importância. E sabe por que não dava importância? Porque eles não podiam retribuir. Não tinha como retribuir. Então Tiago está dizendo: quer ser religioso? Ajude as pessoas que não vão poder te dar nada em troca. Sabe por quê, irmãos? Porque vivemos um período em que as pessoas são interesseiras e ajudam apenas para receber favor em troca. Eu só ajudo alguém quando eu sei que esse alguém lá na frente vai poder me ajudar também.
Então existe um jogo de interesse entre isso. Eu não gosto de você, eu gosto do seu serviço. Eu não gosto de você, mas eu gosto do que você está fazendo ou você pode fazer. E eu ajudo você, porque eu sei que lá na frente você também vai fazer alguma coisa por mim. Eu estou ajudando você porque eu sei que lá na frente eu vou ter um benefício com isso. E Tiago está dizendo, isso não é religiosidade, isso não é espiritualidade. A religiosidade e espiritualidade parte do pressuposto de que eu ajudo aquelas pessoas que mesmo que elas não tenham absolutamente nada lá na frente, elas não vão poder retribuir. Isso é ser cristão. Eu vou ajudar você, Kiko, porque lá na frente você vai me ajudar. Isso não é religião. Religião é quando eu ajudo você, mesmo sabendo que você nunca vai poder fazer nada por mim. É olhar o outro em toda a sua integridade. É olhar o outro sem visar lucro. É olhar para o outro sem querer algum tipo de benefício. Porque vivemos um jogo de troca. Tá, você vai fazer isso por mim, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso por você, mas o que você vai poder fazer por mim também? É sempre jogo de interesse. Sempre jogo de troca. E aí isso está empestado no nosso sistema. E aí a gente tem perto de pessoas para nos beneficiar delas. Nossos grupos de amizade são grupos em que as pessoas também podem retribuir algo para mim. E eu nunca ajudo visando apenas a bênção, apenas o ato de abençoar. Sabe, um dos discursos mais dolorosos que eu escuto, e que eu escutava muitas vezes era: nós não vamos ajudar algumas pessoas, porque a gente ajuda essas pessoas, e essas pessoas não vêm para a igreja. Você já ouviu isso? Não vamos dar cesta básica a essa pessoa, porque se a gente der, essa pessoa pega a cesta básica, vai embora, e aí não vem mais para a igreja. Que religiosidade é essa? Quer dizer que eu uso a cesta básica como isca para fazer com que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam. Eu uso a cesta básica como isca para prender as pessoas dentro do meu sistema, dentro daquilo que eu acho que é o correto, dentro daquilo que eu acho que é verdadeiro, dentro da minha concepção de mundo. E aí eu só ajudo aquelas pessoas que eu posso ter um benefício, ou seja, eu vou te dar essa cesta básica e você vai vir para a igreja. Essa é a troca. Se você não vier, no dia que você bater na porta aqui de novo, você não vai receber, porque você não veio na última vez que eu abençoei você. Isso não é isca. Ajuda não é isca. Nós ajudamos por ajudar. Nós ajudamos porque somos cristãos. E se um dia essa pessoa nunca coloca os pés aqui, nós cumprimos o nosso dever de cristão. Quantas vezes aqui você ajudou alguém nessa igreja, ajudou em seminário, ajudou para ser um ministro e não são pastores aqui? Lembra disso? Quantas vezes esta igreja não ajudou seminaristas que nunca foram pastores aqui futuramente e nunca vão ser, possivelmente? Mas por que fizemos? Reino de Deus. Eu hoje sou pastor de uma igreja que nunca deu R$1 para pagar meu seminário. Entende isso? A minha igreja me manteve lá com um sonho de que eu fosse pastor dela e eu vim embora para cá. Bonito, maravilhoso. Nunca investiu nada na minha formação teológica essa igreja, mas hoje eu sou pastor dessa igreja. Sabe por quê? Porque a minha igreja lá em Recife investiu no reino de Deus. Nós, pessoas que vão passar por aqui, que nós ajudamos e que ainda vamos ajudar, porque a igreja é dinâmica, nunca vão ser ministros aqui, mas elas são ministros do reino de Deus. Estão abençoando outras pessoas, outras comunidades, estão em outros lugares, são bênção na vida de outras pessoas. Isso é reino, é disso que Tiago está falando. Nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que cuidar delas, não visando algo em troca, é dizer assim, pelo menos depois que terminar o seminário, fica 2 anos aqui como pastor, tá? Para poder retribuir tudo aquilo que a gente fez. Não é isso, é reino. Vá, meu filho, que Deus te abençoe, seja a bênção lá, cuide de vidas,
cresça o reino de Deus, faça o inferno explodir, mas contanto que você esteja cumprindo a ordem do Senhor para você. Eu não estou estendendo a mão para você, porque um dia você vai estender para mim. Eu estou ajudando você, porque eu sou cristão. E esse é o princípio. Não quero nada em troca. Eu só quero que você saiba que se um dia você precisar de mim, eu vou te ajudar. Até aquelas pessoas que te feriram. Amém? Amém? Até aquelas pessoas que te feriram. Até aquelas pessoas que te magoaram. Até aquelas pessoas que um dia pisaram em você. E aí vai chegar um tempo que essas pessoas, elas vão precisar da sua ajuda, e você vai ajudar, porque você não visa nada em troca, você faz por causa do reino de Deus, você faz porque tem princípios, você faz porque um dia esse Jesus transformou o seu caráter, a sua vida, e hoje você é uma nova pessoa. O texto que nós lemos de Gálatas 2:20, já fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, que me impulsionava, a vida que eu vivia de tal forma que fazia com que os meus impulsos prevalecessem, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, me resgatou sem querer nada em troca. Jesus me salvou. O que eu posso fazer por Jesus, gente? O que eu posso fazer? O que eu posso? Jesus simplesmente olhou para mim e me amou. Mas Jesus disse assim: eu vou chamar você e vou amar você, porque eu sei que você vai fazer alguma coisa por mim. Não, até porque nós não sabemos fazer nada. Ele, além de nos amar, Ele ainda nos capacita, nos dá o dom, porque a gente não sabe fazer nada. A gente não é nada, e mesmo assim, Ele resolveu. É porque o Senhor me ama, porque eu amo, mas eu não posso fazer nada por você, não interessa, eu amo você. Mesmo sabendo que você não vai fazer nada por mim, mesmo você não merecendo, mas eu amo. Um dia esse Jesus resolveu me amar, sem querer nada em troca. E nós precisamos fazer isso para as pessoas. Precisamos amar as pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, sem querer nada em troca. Isso é religião, isso é espiritualidade, isso é fé cristã. Deus vai te dar oportunidade nesses dias, e preste atenção nisso. Deus vai te dar oportunidade nesses dias, de você ajudar alguém, que nunca vai poder te ajudar de volta. E você simplesmente vai ajudar, porque isso é cristianismo. Não fique perguntando o que você vai receber com isso, e nem barganhe com Deus. Eu ajudei Deus, Ele não vai me ajudar, mas o Senhor tem que me ajudar. Não, é abençoar, sem esperar nada em troca. Isso é religião, isso é fé cristã, isso é espiritualidade. Mas eu queria concluir essa reflexão lendo com vocês a última parte desse texto, versículo 27, a última parte, quando ele fala de cuidar de órfãos e das viúvas, que são pessoas que não podiam retribuir, não se deixar corromper pelo mundo. Isso é a religião. Eu queria concluir dizendo para você que praticamos a verdadeira espiritualidade também, quando não deixamos o mundo moldar a nossa vida. Tiago é muito enfático dizendo assim: vocês estão no mundo, mas o mundo não pode estar em vocês. Vocês estão no mundo, mas o mundo não pode moldar vocês. Você está dentro dele, dentro desse sistema, mas esse sistema não pode dominar a sua vida. Não deixe que o mundo padronize você, não deixe que o mundo molde você. Você foi transformado. Sabe por que é que o mundo molda muitas pessoas? Porque Cristo não moldou essa pessoa, porque essa pessoa não deixou que Cristo pudesse moldá-la. E aí, quando ela entra no sistema do mundo, o mundo acaba padronizando ela, porque ela não tem esse modelo de Cristo dentro dela, ela não é padronizada por Cristo, ela não foi moldada por Cristo. É por isso que existe uma influência muito grande, e a pessoa acaba entrando no sistema, porque um dia nunca foi transformado por Cristo. E Tiago está dizendo, sabe o que é religião? É você estar dentro do mundo, dentro desse sistema, dentro dessa força, mas tudo isso não conseguir moldar e controlar a sua forma de pensar. Isso não influencia a sua visão de mundo, porque você é transformado por Cristo.
E se um dia Cristo transformou a minha vida, a partir desse momento, eu entro nesse mundo, mas esse mundo não entra em mim. Esse mundo não domina mais a minha vida. Por isso que Tiago vai dizer, não se deixar corromper pelo mundo. Estamos no mundo, mas não somos o mundo. Temos valores, temos princípios que são inegociáveis e inerentes à nossa fé. Por isso precisamos deixar Cristo moldar a nossa vida. Quando Ele molda a nossa vida, o mundo não tem poder de moldar a nossa vida, porque já fomos transformados, padronizados. Quer ser religioso? Quer viver inteiramente a fé cristã? Quer praticar a fé? Você está aí nesse mundo. Ao sair daqui, você vai se deparar com a realidade da vida, com o mundo lá fora. Mas esse mundo lá fora, que tem uma influência e um poder enorme sobre a vida das pessoas, não pode moldar a minha forma de ver a vida, porque eu já fui crucificado com Cristo. E a partir desse momento eu adentro nesse mundo, mas esse mundo não entra em mim, porque eu tenho valores que são inegociáveis. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a praticar a verdadeira espiritualidade, que Paulo chama de religião, mas sabemos que Cristo é maior do que tudo isso. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.